Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer o lidos e assistidos no mês de fevereiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, gente, demorou um pouquinho a mais assim para sair esse vídeo, mas aqui estão então, né, os lidos e assistidos do mês de fevereiro. Esse mês até eu consegui ler e assistir bastante coisa, então vamos ter bastante conteúdo aqui no vídeo de hoje. Então vamos começar para não perder muito tempo. E o primeiro livro que eu li em fevereiro foi Checkmate da Ellie Hazelwood, que foi um dos últimos lançamentos dela aí, né? E que foi o primeiro livro dela focado para um público um pouco mais jovem. Tanto que esse livro, ele tem a classificação etária de mais de 16, se eu não estou enganada. E ele, né, tinha essa pegada de ser um público mais jovem, tendo que os personagens são um pouco mais jovens do que os personagens dos outros livros dela, né? Ali a protagonista, acho que ela tem 18, 19 anos nesse meio aí. E assim, eu tava com o pé meio atrás em relação a esse livro, porque eu vi bastante gente lendo, bastante gente gostando, mas falando que o livro tinha muito foco em cima da parte do xadrez em si, né, que é o enredo central aí, e que isso deixou a história um pouco confusa de entender em alguns momentos, principalmente pra quem não entende, não joga xadrez, né. Eu confesso que, apesar de ter sim bastante partes focadas no xadrez, eu não me senti perdida em momento nenhum, assim, é claro, quando tava explicando ali as jogadas, coisa e tal, eu ficava, tipo, não estou entendendo porque eu não sei jogar xadrez. Mas isso não me deixou confusa em relação à história em si, e eu também não acho que foi foco demais nessa parte, porque eu acho que ambos os protagonistas, eles têm, né, como paixão aí o xadrez, então faz todo sentido que ambos, né, queiram, foquem um pouco mais nesse assunto, né, e seja motivo de conversa deles, né, que seja o motivo do enredo realmente andar. Então eu acho que faz sentido com a trama construída, sabe? Eu gostei do livro, eu achei ele bem divertido, eu li ele muito rápido, assim, porque a escrita da Ellie, cara, eu não sei o que essa escrita dela tem, mas tem alguma coisa, porque é impossível largar os livros dela, assim, realmente. Então, eu gostei bastante, eu dei 4,5 pra esse livro, porque apesar de eu ter gostado, não é o meu favorito dela, né? Então eu tenho que já colocar umas notas um pouco diferentes aí pra ranquear os livros dela. Inclusive, vou fazer aí, tá, o ranking aí de melhores e piores da Ellie Hazelwood. Eu só não sei se eu espero o lançamento do próximo livro dela, que vai lançar no meio do ano aí, que vai ser mais um romance, ou se eu já faço agora. Inclusive, deixem aqui o que vocês preferem, se vocês querem que eu já faça agora esse vídeo de melhores e piores da Ellie Hazelwood. Mas, assim, não é o meu favorito, já adiantando, mas eu gostei bastante, achei divertido e acho que ele é bom ali dentro do que ele se propõe. E aí, na sequência, eu reli Em Chamas, que é o segundo livro da trilogia Jogos Vorazes, né, a trilogia principal. Pra quem não sabe, eu estou fazendo análise literária de Jogos Vorazes, já fiz o primeiro vídeo, né, já saiu no mês passado. O vídeo de Em Chamas também saiu, já faz aí umas 2 semanas, então eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Se você não assistiu, todos os vídeos são com spoiler, tá? Então se você não quer saber nada, não leu, não assistiu o filme nem nada e não quer pegar spoiler, então deixa pra assistir o vídeo depois. Bom, naquele vídeo eu falo bastante sobre as minhas opiniões, sobre o enredo, sobre os personagens e tudo mais, então eu não vou me estender muito, tá? Em Chamas é o meu livro preferido da franquia Jogos Vorazes, aí da saga Jogos Vorazes, tá? Eu amo esse livro, eu acho que ele é um ótimo meio pra trilogia original ali, eu acho que ele desenvolve o que tem que ser desenvolvido, deixa cliffhanger aí atrás de cliffhanger e a gente quer saber o que vai acontecer, deixa, né, o leitor ansioso realmente pra ler o terceiro livro, que eu acho que é um ponto muito positivo. E mais do que outras coisas, assim, porque eu até acho que eu comento isso lá no vídeo de análise, que geralmente livro de trilogia, o meio da trilogia, tende a cair um pouco o nível em relação ao primeiro e o terceiro. E eu acho que esse segundo de Jogos Vorazes, não, ele aumenta o nível, sabe? Então pra mim fica muito melhor, a história é muito boa, os personagens têm um desenvolvimento incrível, então eu gosto bastante desse livro. O filme também é a minha adaptação preferida, então assim, mas eu vou falar do filme depois, porque eu assisti o filme nesse mês, tá? Mas eu dei 5 estrelas então para essa releitura e um grande favoritado, né? Porque como eu já falei, é o meu favorito de Jogos Vorazes. E aí, continuando a minha saga de ler os livros do T.J. Klune, eu li The House in the Cerulean Sea. E, gente, esse é o livro mais popular do autor, né? Na verdade, foi o primeiro a ser lançado aqui no Brasil, se eu não estou enganada, e fez bastante sucesso, assim, aqui no Brasil. E eu via bastante gente falar dele, antes mesmo do Além da Porta Sussurrante, né? Então eu já tinha ouvido muita coisa positiva a respeito desse livro, mas eu não sabia muito sobre a história em si, então eu fui ler meio que às cegas, assim, né?
Mas eu amei esse livro, gente. Eu até antes de eu ler, eu tava com meio assim, porque eu já tinha lido o Under the Whispering Door, que é o Além da Porta Sussurrante, e o Wolf Song, né? E eu tinha favoritado os dois já. E eu pensei, cara, vai ser impossível eu ler três, né? O terceiro livro dele, e favoritar, né? Das 5 estrelas, enfim, pros 3 livros. Não é impossível assim, gente. Assim, né? A minha ideia de impossível não era. Eu achei o livro incrível. Assim, como eu comecei com essa expectativa mais controlada, achando que não tinha essa possibilidade de eu realmente favoritar esse livro, eu acabei me surpreendendo demais. Eu gostei da história, eu gostei dos personagens, achei a escrita muito boa. Acho que tem algumas mensagens bem legais, assim, no livro. Então, nossa, eu gostei bastante, realmente, assim, eu achei o livro muito lindo. Tanto que eu já comprei o em português. Eu comprei o A Casa do Marcerulho e o Além da Porta Sussurrante, né? Eu comprei os dois ali. E eu quero fazer a releitura em português agora, né? Porque ambos eu li em inglês. Porque realmente eu me apaixonei muito por essas histórias, assim. Eu achei esses dois livros muito incríveis. E eu descobri que, na verdade, vai ter uma sequência pra esse, né? Pro A Casa do Marcerulho, que agora eu não lembro como é que vai ser o nome. Mas vai se passar depois desse segundo livro, né? Então, vai lançar aí no final do ano. Eu tô bem curiosa pra ver como é que o autor vai levar isso no próximo livro, assim, né? Eu acho que o livro funciona bem como um livro solo, mas eu tô curiosa pra ver o que ele vai fazer aí nessa sequência. Como eu já falei, né, gente, eu dei 5 estrelas, eu favoritei porque realmente ele é incrível demais. E se você ainda não leu, leia, eu recomendo muito. Em seguida, eu reli Percy Jackson e o Mar de Monstros. Eu tô dando sequência aí, né, nessa minha releitura dos livros do Rick Riordan e lendo o que eu ainda não li. Só que eu confesso que eu já dei uma desanimada, gente, porque tipo assim, é quase 40 livros. E eu tô lendo um por mês. Ou seja, vocês têm noção de quanto tempo que eu vou demorar pra ler tudo isso? E aí eu já tô tentando ver se eu já não deixo de ler Percy Jackson, porque eu li faz pouco tempo, né? Eu li a saga inteira em 2022, se eu não me engano. E vou ler, sei lá, Heróis do Olimpo, que já faz mais tempo, sabe? E partir pras outras, porque... sabe, me deu esse leve pânico de que se eu continuar nesse ritmo, eu vou terminar de ler esse livro, tipo assim, essa série lá pra 2026, 2027, gente, que isso? Não, então eu tô meio assim. Mas enfim, falando sobre Percy Jackson e o Mar de Monstros, assim, eu gosto desse livro, tá? Eu acho que é uma sequência divertida, eu acho que é interessante, só que pra mim, eu acho que ele é o pior dos 5 de Percy Jackson. Eu sei que tem muita gente que ama esse livro, inclusive, que prefere ele aos outros, né, enfim. Mas eu, particularmente, eu acho ele um livro bom, tá? Não tô falando que ele é ruim, mas que comparado com os outros ali da série, eu acabo preferindo os outros do que ele, sabe? Então, no meu ranking aí, o livro, né, do Mar de Monstros fica aí no último lugar, o ranking de Percy Jackson só, tá? Então, eu acho ele um pouco fraco, assim, comparado com os outros. Mesmo assim, eu gosto, eu acho que, como eu falei, é uma sequência interessante, acho que a história se desenvolve de uma maneira bem legal, os personagens também vão tendo desenvolvimentos interessantes. Eu dei 4 de 5 pra essa leitura, tá? Que já é uma nota que eu já tinha dado nas minhas outras releituras. E é isso, e mês que vem vocês vão saber se eu continuei a releitura de Percy Jackson ou não. Mas é isso. E eu li esse mês também O Impulso, que na verdade foi o segundo livro do meu desafio literário. Pra quem perdeu aí e não viu, eu expliquei lá já no meu Instagram, expliquei também no vídeo de Lidos e Assistidos de janeiro, que esse ano eu fiz um desafio literário com a minha irmã. Eu pedi pra ela escrever em 12 papéis, 12 livros diferentes, sem me falar quais são, e cada mês eu sorteio um e eu sou obrigada a ler ele, independente de qual livro seja. O Impulso foi o segundo livro, né? Então foi o livro aí de fevereiro. E eu já esperava que ele tivesse nos papéis, porque minha irmã já tinha me falado muito bem desse livro. Então eu imaginei que ela ia colocar pra eu ler esse livro. E eu já estava com as expectativas um pouco altas, porque eu tinha visto alguns comentários positivos a respeito dele, além dos da minha irmã. E realmente, assim, eu gostei bastante. Ele é um suspense que ele tem uma vibe um pouco diferente dos outros. No início eu até achei ele um pouco similar com Verity, mas depois eu vi que era só algumas coisinhas de elementos da narrativa em si que tinham algumas semelhanças, mas assim, a história em si é bem diferente, tá? Então, apesar de ter ter essa lembrança realmente de Verity, não tem nada a ver um com o outro. Mas é um livro muito bom. O suspense em si, eu achei ele bem mais
é suave, mas ao mesmo tempo deixa a história bem tensa, porque tu não sabe muito bem o que vai acontecer, sabe? Eu gostei bastante do livro, fiquei bem tensa em alguns momentos, assim, me questionei a respeito do que ia acontecer, e o final me deixou muito pensativa, instalou um triplex na minha cabeça que eu fiquei por dias pensando sobre o final, entendeu? Fiquei naquela de que, porque tem um final que, assim, se a autora quisesse, ela poderia escrever uma sequência, mas o intuito dela, eu acho que foi encerrar do jeito que ela encerrou, e eu acho que como livro, a proposta do livro inteiro, assim, ela funciona muito bem desse jeito, sabe? Então, eu gostei, assim, eu dei 4,5. Esse meio foi mais por conta do final, porque eu esperava um pouquinho mais do final em si, mas no geral, realmente, é um livro muito bom, e se você gosta de suspense, eu indico ele pra caramba. E o próximo lido do mês foi Casa de Chama e Sombra, o terceiro livro da Cidade da Lua Crescente, aí da série da Sarah J. Maas, e que tá gerando bastante polêmica, né, gente? Assim, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre esse livro, caso você tenha perdido. Eu fiz o vlog de leitura sem spoiler, vou deixar aqui no card pra você lá assistir, se você ainda não assistiu. Mas, na semana passada, saiu um vídeo onde eu falo a minha opinião com spoilers, principalmente dos pontos negativos, eu vou deixar aqui no card também. Pontos negativos, isso quer dizer que você odiou o livro? Não, assim, era um livro que eu tava esperando muito, muito mesmo. Mas quando ele foi lançado, começaram a vir muitos comentários negativos, tipo, muitos mesmo, da galera odiando o livro, o que fez com que eu baixasse um pouco as minhas expectativas. Isso foi bom, porque quando eu li, eu já tava esperando assim, nossa, vai vir um negócio horrível aqui pela frente. E não, eu não achei o livro horrível, eu não achei o livro, meu Deus, é a pior coisa já escrita na humanidade, o pior livro que eu já li na minha vida, mas ele fica longe daquilo que se esperava, né, desse terceiro livro, do que se esperava de um livro da Sarah J. Maas, que é uma autora que eu, né, bom, coleção aqui de livros dela, então eu gosto bastante da autora, obviamente. Então, eu esperava algo a mais, sabe? É aquele bom, mas eu esperava mais, realmente, assim, decepcionou em algumas partes. Acho que tem partes boas, acho que tem cenas muito boas, assim, no livro, mas no geral, assim, é um livro que se mantém muito na média, sabe? Eu dei 3,5 pra ele, tá? Que é a minha nota média pra bom, tá? Porque, como eu falei, eu não acho que o livro seja horrível, só que eu acho que ele peca em vários momentos, sabe? Então, se você quiser ver mais da minha opinião, com spoiler principalmente, vai no último vídeo ali que eu postei aqui no canal, que lá vai ter todos os pontos aí que eu realmente não gostei a respeito desse terceiro livro. Mas é isso, gente. Eu fico agora bem curiosa a respeito de pra onde que a Sarah vai, qual que vai ser o próximo livro que ela vai lançar, se vai ser o quarto do Cidade da Lua Crescente ou é o próximo de Acotar, né? Quinto, sexto, já tô até perdida nas contas de quanto livro tem Acotar. Não sei, não vi nada dela ainda falando sobre isso, então continua, pelo menos pra mim, continua um grande mistério. Se você sabe aí alguma novidade, deixa aí nos comentários. Mas é isso, gente. Me decepcionei um pouquinho, confesso. Mas é isso, vou continuar aguardando aí os próximos livros da Sarah, com toda certeza. Li também Ravensong, que é o segundo livro da série Green Creek, que começou com Wolfsong, ou seja, mais um livro do T.J. Klune. E eu gostei bastante desse segundo livro, achei que a história foi para um lugar bem interessante. Uma coisa que eu gosto bastante é que a série, elas são 4 livros, né? E cada livro tem um protagonista diferente, mas o enredo, assim, ele conecta todos. Então, assim, pra você ler, não dá pra você só ler, por exemplo, o 3 sem você ter lido o 1, pra começar a entender tudo, sabe? Então eu gosto disso porque ao mesmo tempo que dá essa coisa de esse padrãozinho de série, né, de você ter que ler todos os livros pra entender um ao outro, também dá uma coisa diferente de cada livro focar num personagem diferente e, né, com uma história ligeiramente diferente, porque tem o passado dos personagens, tem a relação dos protagonistas, enfim, sendo desenvolvido ao contrário do outro que focava nos outros protagonistas. Então eu gosto que dá essa mudada e não fica repetitivo, sabe? Porque eu acho que, apesar de eu gostar dos protagonistas do primeiro livro, por exemplo, eu acho que teria ficado muito repetitivo se ele tivesse feito os 4 livros focando sempre nos 2, sabe? Até porque, assim, ele já faz tudo muito amarradinho pro desenvolvimento dos personagens ser completo naquele próprio livro. É óbvio que vai ter coisa nos próximos, né? A gente vai vendo eles continuando ali a história deles, eles aparecendo, mas ainda assim, né, o desenvolvimento mesmo que importa é feito no seu livro mesmo. Então eu acho que foi uma ideia legal que ele teve aí e eu particularmente gosto. Gostei desse segundo livro, realmente, como eu falei, achei o enredo bem legal. Me emocionei várias vezes de novo, porque
é isso, entendeu? Eu até comecei, quando eu estava emocionada, eu comecei a rir, porque eu pensei de novo, ele fazendo a mesma coisa comigo, porque eu estou chorando novamente lendo esse livro. É um livro dele aí, né? Mas é realmente porque eu gosto bastante da escrita dele. E nesse eu achei já um pouco diferente, porque no primeiro livro começaram a fazer obras aqui, gente. Se vocês estão escutando barulhos, é disso, tá? Mas enfim. Até perdi o fio da meada. O que eu tava falando? Ah, tá. Que quando eu comecei a ler esse livro, eu senti uma certa familiaridade já com a história. Então, algumas coisas que eu estranhei quando eu li o Wolfsong, nesse eu já não estranhei, porque eu já comecei sabendo como é que era todo o contexto da série, sabe? Então, eu gostei disso também. Eu dei 4,5 pra esse livro. E por quê, né? É porque eu não gostei de alguma coisa e tal. Não é porque eu não gostei, mas porque avaliando, comparando, eu gostei mais de Wolfsong do que de Ravensong. Então, como o Wolfsong eu já tinha dado 5 estrelas, eu resolvi dar um pouquinho menos porque eu percebi que teve alguma coisinha ali que me agradou um pouquinho menos do que o Wolfsong, sabe? Mas mesmo assim continuo gostando bastante e nesse mês de março eu já vou ler o terceiro livro também e eu tô bem ansiosa pra ver como é que as coisas vão seguir. E aí, continuando então a minha saga de ler a série Estilhaça-me, eu li Liberta-me, o segundo livro, né, da série aí. E assim, gente, a série ela deu uma melhorada nesse segundo livro, mas não quer dizer que esteja bom. Assim, tá melhor, mas ainda tem muito que melhorar. Parte do livro eu me irritei muito com os personagens. A Juliet, né, que é a protagonista, eu achei ela insuportável em 90% desse livro. Pra mim ela tava muito chata, assim, realmente, porque, enfim, os comportamentos dela, o jeito que ela agia, enfim, me irritou. O Adam, não vou nem comentar, assim, vou comentar depois, porque eu li o conto dele também, então eu vou falar sobre isso já. Os personagens pra mim que salvaram um pouco o livro foram o Kenji, que eu gosto bastante dele, eu achei ele maravilhoso nesse livro, e o Warner, porque eu acho ele um personagem interessante. Eu ainda acho que tem muito a se explorar dele, mas eu acho que por enquanto o jeito com que ele tá sendo trabalhado tá sendo interessante, sabe? Então eu tô gostando do jeito com que ele tá sendo inserido na história. Gostei do final do livro, eu acho que traz um ritmo interessante pra história, dá aquele senso mais de urgência, realmente, que a história, pra mim, tava pedindo, porque ela tava um pouco parada. Então eu gostei. Numa maneira geral, eu achei o ritmo desse livro melhor do que do primeiro, porque o primeiro eu senti que realmente tava muito um marasmo durante uma grande parte do livro. E nesse não, esse eu já senti que tiveram mais coisas acontecendo, o que acabou levando até o final, né, que teve esse final um pouco mais acelerado e com um leve cliffhanger ali que eu particularmente gostei bastante. Então, como eu falei, achei melhor do que o primeiro. Espero que o terceiro seja ainda melhor, porque já me disseram que o terceiro livro é muito bom. Então eu realmente vou esperar que esse terceiro livro seja maravilhoso, viu? Segundo esses comentários e recomendações. Eu dei 3,5 pra esse segundo livro. E vamos ver o que eu vou achar aí do terceiro, que eu vou ler agora em março também. E aí eu li Fragmenta-me, que é o segundo conto aí, né, da série de Estilhaça-me. Se passa aí depois, é pra ser lido, na verdade, né, depois do final do segundo livro. E ele é contado pelo ponto de vista do Adam, que é o personagem, provavelmente o personagem mais chato que eu já li. Então vocês já sabem aí, né, já podem esperar o que eu achei desse conto. Eu debati comigo mesma se eu deveria ler ou não esse conto, mas como eu me propus, né, a ler a série como um todo, então eu li o conto. Assim, eu confesso que eu acho até a ideia de mostrar as coisas pelo ponto de vista dos outros personagens além da Juliet, que é o ponto central dos livros, né? É o único ponto aí, né, dos livros, eu acho interessante. Então, eu entendo por que a necessidade de um ponto de vista do Adam pra gente entender ele mesmo pela cabeça dele, não pelos olhos da Juliet. Beleza. Só que o cara é um chato, então assim, sabe? É um conto curto que pra mim parece que durou um livro de 500 páginas, porque chatíssimo. Não ajuda também que uma boa parte do conto se passa no final do segundo livro, só que ao invés de ser pelo ponto de vista da Juliet, é o ponto de vista do Adam. Então, assim, me pareceu muito repetitivo em alguns momentos. Depois teve uma outra coisa que acontece no conto, é difícil falar sem falar spoiler, mas acontece um negócio no conto ali que eu achei meio mal escrito. Na verdade, eu acho que o conto como um todo é meio mal escrito. Até eu acho que eu comentei lá na resenha do Scooby, né? Eu não sei se a autora odeia o Adam tanto quanto os fãs, a maioria dos fãs, pelo menos. E também não queria escrever esse conto porque me pareceu muito mal escrito. E algumas coisas que acontecem são muito do nada, sabe? Assim, não teve um desenvolvimento próprio pra isso. E o jeito com que o Adam pensa sobre a Juliet, pra mim, nossa senhora, eu revirei o olho umas 30 mil vezes.
E é isso, eu odiei, eu dei 2, tá? Eu dei o 2 ainda porque tiveram algumas coisinhas ali que eu acho interessantes e que vão ser importantes pro próximo livro. Mas assim, de resto, realmente insuportável. Eu espero nunca mais ter que ler nada pelo ponto de vista do Adam. E pra encerrar as minhas leituras do mês, eu li Bride, um novo lançamento da Ellie Hazelwood, a primeira fantasia escrita por ela. E eu confesso que eu tava meio apreensiva a respeito desse livro, viu? Porque assim, eu amo os livros da Ellie, né? A Hipótese do Amor e Amor Teoricamente são 2 dos meus romances favoritos da vida. E eu amo fantasia. Então, assim, pô, uma das minhas autoras preferidas escrevendo fantasia tem tudo pra ser ótimo ou tem tudo pra ser um horror, né? Ainda bem que foi ótimo, como todos os outros livros da Ellie. Gente, é sério, assim, eu não sei o que essa mulher ela coloca na escrita dela, porque tudo que ela escreve eu gosto. Pode ter, né, escalas aí de gostar mais ou menos, mas eu gosto, é incrível, assim. Nossa, eu gosto muito dos livros dela. E Bride não fugiu à regra. Eu gostei demais, eu achei que ela mandou muito bem pra uma primeira fantasia, tá? Eu achei legal porque, apesar de ser uma fantasia, ela não quis criar algo uau, então ela manteve algo mais no nosso mundo. É uma fantasia urbana, né? Então ela se passa dentro do nosso mundo, mas tem elementos fantasiosos, tem vampiros, lobisomens, enfim. E ela insere isso dentro da nossa cultura, digamos assim, né? Então eu acho que é até mais fácil de escrever e criar esse mundo. Gosto bastante do enredo, achei o livro bem divertido, eu li ele super rápido também. Gostei dos personagens. A minha única crítica em relação ao livro é que o final pra mim ficou um pouco corrido, especialmente a resolução de algumas coisas. Me pareceu muito que ela não quis escrever por medo de, tipo assim, talvez não fique bom, então eu não vou nem escrever. Mas eu acho que teria feito muita diferença pro livro, sabe? Então eu acho que algumas cenas me pareceram muito cortadas e eu acho que ela teria se beneficiado muito se ela tivesse escrito. Mas, ainda assim, acho que foi uma ótima primeira tentativa aí de fantasia. O livro é um livro solo, porém, eu captei ali alguns indícios, né? O livro deixa ali alguns indícios mesmo de que pode haver aí uma sequência, só que focada em personagens diferentes, né? Então vai ser tipo livro solo, só que meio que conectados bem por cima. Eu gostei bastante, dei 4,5 para essa leitura e agora eu estou realmente pensando seriamente em comprar aquela edição belíssima que a editora Arqueiro fez, em capa dura, com a lateral pintada, toda maravilhosa assim. Considerando, gente, tô considerando aumentar minha coleçãozinha da Ellie Hazelwood aqui. Mas é isso, se você gosta de Ellie Hazelwood, gosta de fantasia, então não perde, porque Bride aí, ou Noiva, né, realmente tá bem legal. Vamos falar das séries, então, gente? Na verdade, eu não assisti muitas séries diferentes, eu assisti muito de uma série em específico. Primeiro, eu finalizei Friends, né, faltava a 10ª temporada aí pra eu terminar, e eu terminei em fevereiro, logo no início do mês. Gosto muito dessa temporada, acho que é uma temporada muito consistente para um final. Tem algumas decisões ali que me parecem um pouco estranhas quando comparadas com a história que estava sendo construída na 9ª temporada. Mas, quando analisando a 10ª temporada mesmo, assim, eu acho que ficou tudo muito lindo. Eu me emociono pra caramba no final. Ainda mais agora, né, depois de tudo que aconteceu ali com o Matthew Perry e, enfim, assim, fiquei super emocionada de rever esse final. Dou 5 estrelas pra essa 10ª temporada e favoritado também, porque eu acho que ela fecha muito bem. E eu comecei a reassistir outra série que eu amo muito, outra sitcom que eu amo muito, que é Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine foi um surto pra mim, eu comecei a assistir em 2018, na época que ela tinha sido cancelada. Pra quem não lembra desse rolê, ela foi cancelada logo depois que teve a season finale da 5ª temporada. Ela foi cancelada. E foi um surto, porque assim, a 5ª temporada ela termina com um cliffhanger. E muita gente amava essa série. Até eu esqueci o nome dele, mas é o ator que faz o Luke Skywalker em Star Wars. É o Mark Hamill. Acho que é, né? Não lembro o nome dele. Mas enfim, ele, tipo assim, foi pro Twitter falar, gente, por que vocês estão cancelando Brooklyn Nine-Nine, sabe? E teve uma grande movimentação, até de pessoas famosas pedindo pra salvarem a série. E em menos de uma semana eles conseguiram salvar. E aí vieram aí, né, as outras temporadas. Foi até a 8ª temporada por outro canal. E aí, na época, por conta desse buzz todo que gerou desse cancelamento, eu fiquei com vontade e eu comecei a assistir.
Até agora, gente, eu já reassisti essa série tantas vezes, mas tantas vezes, porque eu amo ela. Ela é maravilhosa. Eu assisti 4 temporadas no mês de fevereiro, tá? Estou continuando a assistir enquanto estou gravando isso aqui. E eu gosto bastante, assim, eu acho que as temporadas, elas são muito dinâmicas, elas são muito engraçadas, os episódios são ótimos de assistir, assim, pra quem quer maratonar alguma coisa mais leve. E é uma série, assim, que mostra que a comédia pode ser feito sem insultar ou ofender ninguém. Dá pra ver que eles fazem episódios trazendo temas mais sérios, ainda mantendo o tom da comédia, mas sem também tirar a seriedade dos assuntos. E eu acho isso genial. A série, ela melhora muito. A primeira temporada tem uns episódios que eu acho fraco, que eu acho, assim, que se eu assistisse aqueles episódios separadamente, eu não iria ter vontade de continuar assistindo. Mas aí, quando a gente vê a evolução que a série como um todo teve, aí foi maravilhosa. Gosto bastante. Dessas 4 temporadas, a minha preferida é a 4ª temporada. E eu realmente acredito que ela vai melhorando a cada temporada, sabe? Então as minhas notas ficam aí entre 4 a 5. Vai aumentando aí por temporada. E é isso. Mês que vem, então, eu volto pra falar sobre as próximas temporadas que eu vou assistir agora em março. Então vamos falar agora sobre os filmes que eu assisti nesse mês. Esse mês ao todo foram 3 filmes, mas um deles foi um filme que eu reassisti, né? E 2 filmes inéditos aí. O primeiro filme foi Todos Menos Você, aquele filme hypado que ganhou aí a internet, ganhou os cinemas aí, com aquele gostinho de comédia romântica lá dos anos 2000. Gente, eu amei esse filme. Eu assisti ele com uma das minhas melhores amigas e foi muito legal, assim, porque a gente foi juntas, já passamos uma tarde no shopping, conversando, fofocando, aquela coisa toda, e a gente tava com muita expectativa pra esse filme, entendeu? E tava todo mundo prometendo tanto que a gente falou assim, cara, é impossível esse filme ser tão bom assim, porque a gente tá com muita expectativa. E a gente saiu do cinema, tipo assim, muito... Ai, que filme maravilhoso. Definitivamente entrou aí pros meus favoritos de romance, tá? Eu tô louca pra reassistir ele. Ele tá pra entrar no streaming já nesse mês, né? No Max, agora em março. E assim que entrar, gente, eu vou assistir e vou reassistir e vou ficar reassistindo. Vai ser um daqueles filmes conforto, assim, porque realmente amei esse filme. Dei 5 estrelas, favoritei ele, obviamente, porque realmente, assim, muito bom. E aí eu também reassisti, né, o Em Chamas, né, falei que eu reli o livro, eu assisti o filme também, depois que eu terminei de ler o livro ali. E como eu já comentei na parte do livro, essa é a minha adaptação preferida ali dos filmes de Jogos Vorazes. Gosto bastante, pra mim até na verdade fica num ranking ali muito alto de adaptações gerais. Eu acho que é uma adaptação muito bem feita, é um livro que tem muita coisa, muito conteúdo, e eles conseguem condensar tudo isso, levar pro filme sem perder a essência e sem tirar coisas importantes e essenciais aí para as pessoas entenderem aí sem ter lido o livro, né? Gosto bastante desse filme, acho incrível, incrível mesmo. Vou citar porque eu sempre cito a cena da Katniss entrando na arena, a tela abrindo, que coisa mais linda aquela cena pra mim. Nossa, eu queria muito ter assistido esse filme no cinema IMAX, porque a experiência deve ter sido outra. No cinema já foi legal, mas agora numa tela IMAX deve ter sido incrível assistir esse filme. Gosto demais mesmo. E 5 estrelas, favoritado também. E por último, gente, eu assisti Wish, o desenho aí da Pixar, da Disney, não sei qual das duas é a responsável aí pelo desenho, que deu alguns comentários controversos aí, né? Muita gente acabou decepcionada com esse filme, porque esse foi um filme em comemoração aos 100 anos da Disney, se eu não estou enganada. Então teve muitos elementos ali, referências a outros filmes da Disney, aquela coisa toda. E eu tô falando Disney agora e eu tava em dúvida se era Pixar ou Disney, né? Disney. Mas enfim... e muita gente acabou decepcionada, falou que o filme não tinha muita personalidade, né? Que era um filme legal, mas, tipo assim, muito qualquer coisa. Eu concordo em alguns aspectos, tá? Eu acho que o filme tem algumas coisas mais do mesmo, que a gente já viu. Algumas coisas que o filme começa a trazer de um jeito que já é muito óbvia a maneira com qual ele vai seguir. Sobre as músicas, que eu vi bastante gente reclamando, eu concordo que não teve nenhuma música, tipo, memorável. Tipo assim, por exemplo, quando eu penso em Moana, sei lá, me vem muito claramente a música de Moana na minha cabeça. Frozen, não precisa nem falar, né? Então, eu acho que os desenhos, eles têm as músicas muito certinhas, assim. E o Wish, ele não tem, assim... eu falando agora, eu não consigo me lembrar de nenhuma música em específico, por exemplo, sabe? Mas eu achei o desenho bem divertido, eu gostei, eu fui assistir ele com a minha irmã e com o meu sobrinho, e assim, ambos gostaram, meu sobrinho amou.
E visto que é um filme ainda assim voltado para o público infantil, eu acho que a gente tem que levar um pouquinho da opinião das crianças em consideração também, né? É claro que por ser comemoração, né, de 100 anos da Disney, acaba que é voltado um pouco pro público adulto também, né, que acompanhou tudo isso da Disney, mas eu acho que dá pra gente levar isso em consideração também, que, querendo ou não, é um desenho voltado pra criança, né, gente? Acho que ele traz umas mensagens legais também, assim, e, no geral, eu gostei, gente. Eu fui esperando algo que, de repente, eu não fosse gostar, e, no fim, eu achei um desenho bem legal. Não é meu preferido da Disney, mas, assim, me diverti bastante, ri em algumas cenas, assim, achei ele bem legal. Umas musiquinhas legaisinhas, apesar de não memoráveis. E é isso aí, eu dei 4,5 pra ele, tá? Como eu falei, não é um desenho preferido, mas é um desenho que eu gostei bastante de assistir. Mas, então era isso, gente. Esses foram os meus lidos e assistidos do mês de fevereiro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram os seus lidos e assistidos do mês. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.